E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo das ameaças digitais. Mas calma, sem aquele pânico todo. A ideia é fazer isso de um jeito diferente, pela perspectiva de quem realmente entende do jogo, ou seja, um hacker. O objetivo aqui é bem simples: desmistificar como os ataques acontecem e, o mais importante, como a gente pode se defender de uma forma muito mais inteligente. Para começar, uma pergunta bem direta. Parem, pensem por um segundo, qual seria o arquivo digital mais valioso que alguém tem no computador ou no celular? E não falo do que vale mais dinheiro, não. Falo daquele que, se sumisse, ia dar um problemão. Uma foto de família que não tem cópia? Aquele trabalho de conclusão de curso que levou meses para fazer? Essa noção de valor pessoal é o ponto de partida de tudo que a gente vai conversar. E é isso que leva a gente para o nosso primeiro ponto, o custo real do dano. Vamos ver que segurança digital é muito mais do que só evitar ser hackeado. Tem a ver com proteger aquilo que realmente importa para a gente. Bom, mas o que é dano, afinal? É basicamente a consequência ruim quando uma ameaça vira realidade. Pode ser uma coisa física, tipo teu computador roubado, mas na maioria das vezes é algo que tem um valor totalmente subjetivo. Pensa só na diferença de valor entre um trabalho da faculdade que precisa ser entregue amanhã e uma foto qualquer de uma festa. Para quem é dono desses arquivos, a diferença de valor é gigantesca. E olha, o que essa tabela mostra é uma coisa de louco. A desconexão total entre o valor que um dado tem para a gente e o preço dele no mercado clandestino. Esses dados são de um relatório de 2010. Pensa nisso. O número de um cartão de crédito, que pode criar uma dor de cabeça enorme para o dono, podia ser vendido por menos de $1. É chocante, né? E essa citação aqui, olha, ela mata a charada. O ponto principal é este. Para um invasor, o valor financeiro de um dado roubado pode ser irrisório, mínimo. Mas para a vítima, o dano, o estresse, a perda, tudo isso pode ser gigantesco. É exatamente essa diferença que define o jogo da segurança digital. Beleza, próxima parte. Como é que a gente gerencia essas ameaças todas? Se é impossível se defender de absolutamente tudo, qual é a estratégia? Por onde se começa? A fonte que usamos traz uma analogia genial. Ameaças digitais são como os riscos da vida. Ninguém consegue prever um terremoto ou se vai pegar uma gripe amanhã. As causas de dano são ilimitadas e, na maioria das vezes, imprevisíveis. Não dá para se trancar numa bolha para evitar todos os perigos, certo? Pois é, e é exatamente aí que entra a tal da gestão de riscos. Já que não existe tempo, dinheiro ou energia para se proteger contra todas as ameaças do universo, a gente precisa priorizar. Gestão de riscos nada mais é do que o processo de decidir quais batalhas valem a pena lutar e onde as defesas devem ser mais fortes. Ok, agora a gente vai entrar numa parte fascinante da história. A gente pode até tentar fazer uma gestão de riscos toda lógica e racional, mas tem um problema no meio do caminho: o nosso próprio cérebro. O jeito que a gente percebe o perigo nem sempre é racional, e isso bagunça completamente as nossas decisões de segurança. Os psicólogos têm um nome para isso: risco temido. É aquele momento em que o medo, o pavor e aquela sensação de algo desconhecido e catastrófico falam muito mais alto que a lógica e a probabilidade. Basicamente, a emoção toma conta da análise de risco. E essa tabela aqui? Nossa, ela deixa isso claríssimo. As pessoas geralmente têm muito mais medo de acidentes de avião ou ataques de tubarão, que são eventos raríssimos, do que de acidentes de carro ou de pegar uma gripe, que são coisas infinitamente mais comuns e prováveis de acontecer com qualquer um. O pavor simplesmente distorce a nossa percepção da realidade. Isso não é achismo, não. Tem pesquisa de peso por trás. Como Kahneman e Tversky mostraram, quando o impacto de um evento raro é muito alto, como um ataque hacker devastador, a nossa mente se fixa nesse impacto. A probabilidade baixíssima de aquilo acontecer acaba sendo jogada para escanteio. O medo dita as regras. O que muitas vezes leva as pessoas a se protegerem contra a ameaça errada, tipo temer um ataque de espionagem internacional, enquanto usam senhas super fracas no dia a dia. Ok, já entendemos como a nossa cabeça funciona. Agora, vamos virar o jogo e pensar como um invasor. Todo ataque, não importa o quão sofisticado pareça, precisa de 3 ingredientes básicos para dar certo. Entender isso é a chave de tudo para se defender. E são esses aqui: método, oportunidade e motivo. Pode pensar nisso como uma receita de bolo, sabe? Se o invasor não tiver os 3 ingredientes, o ataque simplesmente não acontece. A estrutura é simples, mas é muito poderosa. Vamos começar pelo método. É o como
da coisa. O invasor precisa das habilidades e das ferramentas certas. E hoje em dia, vamos ser sinceros, isso está mais fácil do que nunca. Tem conhecimento de sobra na internet e até ferramentas prontas, os tais scripts, que permitem que gente com pouquíssimo conhecimento, os script kids, consigam lançar ataques. Aí vem a oportunidade, que é o quando e o onde. O invasor precisa de uma brecha. Pode ser um sistema exposto na internet sem proteção, um notebook esquecido em cima da mesa de um café ou uma conexão de rede Wi-Fi aberta. Sem uma porta de entrada, não tem ataque. E para fechar o trio, o motivo, o porquê. Ninguém ataca à toa. Pode ser por dinheiro, claro, mas também por fama no mundo hacker, por uma causa política ou simplesmente pelo desafio de quebrar um sistema que todo mundo diz que é seguro. Se não há motivo, não há ação. Beleza, chegamos na parte mais importante então, a defesa estratégica. Se o invasor precisa de método, oportunidade e motivo, a defesa se resume a uma única coisa: quebrar essa corrente. E aqui está o pulo do gato de toda essa análise. A defesa não precisa ser uma fortaleza impenetrável. Uma estratégia eficaz é simplesmente remover um desses três componentes. Se você nega um invasor, o método, a oportunidade ou o motivo, o ataque falha. Simples assim. A lógica poderosa. E como é que se quebra essa corrente? Simples, eliminando as vulnerabilidades. Uma vulnerabilidade é a porta aberta, o ponto fraco que dá ao invasor a oportunidade que ele tanto precisa. Ao fechar essas portas, seja atualizando um software, usando senhas mais fortes ou só prestando mais atenção, a gente remove um dos elos essenciais da corrente do ataque. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão para todo mundo levar para a vida. No dia a dia digital, seja no trabalho ou cuidando dos arquivos pessoais, qual desses três elos, método, oportunidade ou motivo, pode ser fortalecido hoje? Pensar de forma estratégica, assim, é o que transforma o medo paralisante em ação inteligente.